E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique, eu sou missionário da comunidade de Vida Shalom e eu moro na missão de Lima, no Peru. Então hoje a gente vai poder conversar sobre um tema interessante e que vai dar continuidade nessa experiência que nós estamos vivendo, que é o Seminário de Vida no Espírito Santo. Não sei se vocês já tiveram na vida de vocês alguma experiência de ter sido salvo. Eu me lembro que quando eu era pequenininho, na minha cidade tinha um rio, né? Então eu estava lá, gostava muito de ir pro rio, de pescar, de ficar jogando. Então eu fui. Chegando lá, muita gente, nessa hora da manhã, tinha um número bom de pessoas. E eu tava lá jogando com o pessoal, brincando. E aí eu vi que tinha uma menina que ela tava se afogando. E aí eu só via os braços dela levantando assim, e eu me desesperei e eu fui salvar a menina, né? Eu só esqueci que eu também não sabia nadar direito, mas eu saí correndo. E o rio, ele tinha uma coisa engraçada, porque uma parte assim bem rasa, e do nada ficava fundo, né? E eu fui, esqueci dessa parte, então eu fui correndo. E quando eu dei fé, eu caí na parte mais funda. E eu era baixinho, assim, eu ainda sou baixo, mas assim, eu era mais baixo ainda. E aí eu comecei a me afogar, comecei a levantar meus braços assim também. Lembro que tinha uma vizinha lá da minha casa e eu comecei a gritar o nome dela, né? Albirene, Albirene! E aí ela tava com o esposo dela e ela pediu pra ele me salvar. E aí ele foi, me agarrou assim pela mão, me tirou, me colocou na areia e depois tirou a pobre da menina que também tava se afogando. E é engraçado porque depois que passou esse fato, né? Que depois que ela sempre frequentou a casa da minha tia e eu tava lá. Todas as vezes que eu me encontro com ele ou com ela, eu sempre trago no meu coração um sentimento de gratidão. Porque ele me salvou. Eu fico pensando, o que teria acontecido comigo se ele não tivesse estado ali? Não é assim? E outras vezes também, eu tenho certeza que se você já viveu alguma experiência assim, de ter sido salvo por alguém, o sentimento que brota no seu coração para com essa pessoa é um sentimento de gratidão. Pode ter sido uma coisa mais séria, a pessoa pode ter salvado você, pode ter salvado a sua vida, mas pode ter também, para exemplificar, pode ser outras coisas também não tão grandes. Talvez um favor que você queria muito e era para aquele momento de última hora e você pediu uma pessoa e você viu que ela fez um esforço e ela lhe ajudou e você geralmente naquele, caramba, obrigado, cara, tu me salvou, tu me ajudou. E noutra situação, favores, um empréstimo, a pessoa pede emprestado alguma coisa. Então, esse sentimento que brota do nosso coração, que é a gratidão, ele faz com que a gente, para uma outra circunstância, a gente possa até se dispor mais a fazer algo pelaquela pessoa. Quando aquela pessoa está necessitando de ajuda, você sente no seu coração o desejo de fazer algo porque ela também lhe ajudou. É uma resposta de gratidão que a gente faz. Existe um santo, São Maximiliano Kolbe. Ele foi um santo da época do nazismo, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, em que os judeus estavam sendo todos perseguidos, né? Estavam colocando eles nas câmaras de gás, nos campos de concentração, e ele era um frei franciscano. Então, quando ele estava entrando nas câmaras de gás, ele viu que tinha um pai de família que também estava sendo condenado, né? E ele viu que esse homem era um pai de família, tinha filhas, a sua esposa. Então foi o que ele fez. Ele se colocou no lugar dele, disse assim, não, por favor, eu vou porque eu não tenho família, eu não tenho ninguém, então eu posso ir no lugar dele, mas deixe ele salvo. Então ele salvou aquele pai de família porque ele sabia que ele tinha filhos, tinha uma esposa. Qual foi o sentimento que brotou no coração desse pai? A gratidão para com esse santo, né, que foi canonizado, São Maximiliano Kolbe. Quando nós vemos pessoas que fazem algo por nós, o nosso coração se enche de gratidão. E agora eu queria levar essa mesma reflexão agora para um grau muito superior. Imagina que tu e eu, nós estivéssemos condenados à morte eterna. Pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, nós não teríamos salvação. O nosso destino era a morte eterna. Tem noção do que é isso? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas caramba, eu vivo isso, eu amo pessoas, eu tenho coisas, eu tenho relacionamentos, tenho amigos, tenho projetos, tenho tantas coisas na minha vida e depois isso tudo vai se acabar e pronto, ponto final. Então poderia ser assim, se alguém não tivesse dado a vida por mim numa cruz. E aí entra o que eu queria falar para vocês. Jesus Cristo, ele veio, ele assumiu
a nossa humanidade, ele assumiu os nossos pecados e ele garantiu para a gente a vida nova, a vida eterna, a salvação. Jesus nos salvou. E como ele deu a vida por nós, nos salvou, nós temos para com ele gratidão. Não é verdade? Meu coração ele se enche de gratidão para com Jesus, a ele, que é Deus, que é Senhor. Ele que deu a vida por mim, se humilhou até a morte, e uma morte de cruz, como a gente vê aqui, por amor a mim. Mesmo eu, sem merecer, ele deu a vida por mim numa cruz. Uma passagem muito bonita que eu vou ler para vocês. Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Diz assim: Ele, estando na forma de Deus, não usou de seu direito de ser tratado como um Deus, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em seu aspecto como homem. Abaixou-se, tornando-se obediente até a morte sobre uma cruz. Por isso Deus soberanamente o elevou e lhe conferiu o nome que está acima de todo nome, a fim de que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, sobre a terra e sob a terra, e toda língua proclame que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo veio, se encarnou, assumiu a nossa humanidade para poder nos dar uma oportunidade de uma vida nova, nos dá a oportunidade de viver essa experiência de salvação. E o tema dessa reflexão é: quem está no controle? E quando eu vi, eu disse assim, meu Deus do céu, acho que está faltando aí um adjunto adnominal, né? Quem está no controle de alguma coisa. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, mas quem está no controle de quê? E você pode fazer essa mesma pergunta. Nós estamos querendo fazer uma referência a quem está no controle da nossa vida, do nosso ser. Ou a gente pode fazer quem está no controle de todo mundo, quem está no controle de maneira geral, né? Mas nós queremos que você reflita sobre quem está controlando, quem controla a nossa vida. Você pode ter lutado muito para querer ter a sua independência. Você pode estar lutando muito para você poder sair de casa e assim, rapaz, quem controla a minha vida? O Senhor não é meu pai, nem a minha mãe. Quem vai controlar o horário que eu vou dormir, que hora que eu vou acordar, que coisa eu vejo na internet? Quem vai controlar que curso eu vou fazer na minha universidade? Quem vai controlar que lugares eu vou frequentar? Não, quem vai controlar a minha vida sou eu, né? Assim, a gente sempre tem esse desejo de poder ser independente e poder controlar a nossa vida. E eu queria fazer com você uma reflexão. Nós estávamos condenados à morte eterna. Deus, em sua sabedoria, em sua bondade, enviou seu Filho Jesus. Ele veio, ele assumiu a nossa humanidade, ele se encarnou, ele deu a vida por nós numa cruz para que nós fôssemos salvos. A gente, então, deve ter para com o Senhor muita gratidão. Senhor, muito obrigado porque Tu me salvou. E por isso a gente canta os louvores de Deus, por isso a gente celebra a vida em Deus, porque Ele deu a vida por nós. E Ele dando a vida por nós, nós devemos a Ele a nossa gratidão. E sabe qual é a coisa mais importante? Ou sabe o que é como essa gratidão ela se traduz? Deixando com que Jesus seja o Senhor das nossas vidas. Você pode pensar que Jesus ser o Senhor da nossa vida é a pior coisa que tem. Então quer dizer que agora eu vou ter que ficar rezando na igreja todo tempo? Quer dizer então que agora eu vou ter que usar assim, essa roupa? Quer dizer então que agora eu não vou poder ir para esse lugar, não vou poder ir para esse lugar? Quer dizer então que você pode pensar assim, que então deixar que Jesus seja o Senhor da minha vida é a coisa mais chata do mundo. Não é. Ao contrário, deixar Jesus e assumir Jesus como o Senhor da nossa vida é a melhor coisa que pode acontecer. Às vezes, muitas vezes, a gente se engana e a gente acha que o melhor para nós é que a gente seja completamente o dono da nossa vida. Em certos sentidos, tá certo. A gente precisa ter uma responsabilidade sobre a nossa vida. Nesse sentido, tá ok. Realmente, eu preciso ser responsável pelos meus atos, pelas minhas decisões, pelas minhas escolhas, e nesse aspecto eu devo ser senhor de mim. Porque se eu não sou o senhor de mim, eu não posso dar minha vida a Deus. Porque eu não posso dar algo a alguém se eu não sou dono disso, não é verdade? Então é preciso a gente ser senhor de si. Mas, de uma maneira geral, Jesus deve ser o Senhor das nossas vidas. E isso é a melhor coisa, eu volto a dizer, a melhor coisa que pode acontecer. Quando Jesus não é o Senhor da nossa vida, alguém tem que ser. E eu queria fazer essa reflexão com você. Quem é que pode governar minha vida se não for Deus? O dinheiro, a minha aparência física, uma pessoa, uma situação, um vício. O que significa dizer que o dinheiro ele é o Senhor da minha vida? É quando tudo
tudo que eu faço, eu só faço para poder. É quando eu só consigo me sentir bem e feliz se eu estiver ganhando dinheiro. É quando não importa se eu esteja passando por cima de alguém. Não importa se alguém que está do meu lado ele está precisando tanto quanto eu. O importante é que eu tenha o meu. É quando para poder eu conseguir mais dinheiro, eu até posso ser corrupto, eu até posso ser desonesto, obviamente, né? Um corrupto, ele é um desonesto. E se eu sou capaz de fazer as maiores aberrações pelo dinheiro. Quando a gente vê os problemas do mundo, o Papa Francisco fala muito isso. O problema do mundo está na corrupção e a corrupção tem uma relação muito forte com o dinheiro. As injustiças têm uma relação com o dinheiro. O tráfico de pessoas tem relação com o dinheiro. Desmatamentos têm uma relação com o dinheiro. O tráfico de drogas tem uma relação com o dinheiro. Tudo está envolvido com o dinheiro. Quando o dinheiro ele assume o governo da minha vida, a minha vida já não é mais conduzida nem por Deus, nem pela virtude, mas pela própria ganância. Isso é um exemplo do que é não ter Deus como Senhor. Eu também posso estar sendo escravo de um vício. O vício pode ser as drogas, que você tenha talvez lutado tanto para sair ou para tirar alguém. Pode ser outro tipo de vício, da pornografia, qualquer outro tipo de vício, a mentira, qualquer outro tipo de coisa em que me escravizo, jogos, e que eu não consigo viver sem. Todo vício é algo contrário a uma virtude. E quando eu me entrego aos vícios, eu estou dizendo, Jesus não é o Senhor da minha vida, é esse vício. Quando eu coloco uma pessoa sobre todas as outras coisas, eu também estou dizendo, Deus não é o Senhor da minha vida, é essa pessoa. E eu vivo em função dela, eu vivo para poder fazer com que ela olhe para mim, fazer com que ela esteja atenta a mim, fazer com que ela faça tudo para mim, e por isso eu tento fazer tudo para agradar essa pessoa. A minha vida toda gira em torno dessa pessoa. É como se eu estivesse também dizendo, Deus, para mim, Jesus Cristo, ele é só um acessório. Essa pessoa, ela é o mais importante. A gente muitas vezes não assume, mas a gente se comporta assim e trata assim. Irmãos, não existe coisa pior do que a gente viver escravo. E Deus, quando eu assumo e deixo que Deus seja o Senhor da minha vida, eu não sou um escravo. Eu sou livre, porque esse senhorio de Cristo, esse governo de Cristo não é como o governo do mundo. O governo de Deus é um serviço que ele dá. Ele serve a nós. Ele se dá a nós nos sacramentos, nos irmãos, na palavra de Deus. E eu queria convidar você a fazer essa experiência. Deixar Deus ser o Senhor da nossa vida. Ninguém, nada pode nos fazer verdadeiramente felizes. Só Deus, porque Ele garantiu a nossa vida, a nossa salvação. E eu queria tanto que a gente entendesse isso, sabe? Porque esse é uma chave, um ponto central da nossa experiência com Deus. Entender que Ele deu a vida por mim, por nós, e quando eu respondo a isso em gratidão, eu começo a deixar as coisas que estão querendo controlar a minha vida. Como uma pessoa que é viciada, né, nas drogas, ela não consegue sair. Não sei se você vive essa realidade hoje, ou se você que está me vendo agora, se você tem alguma realidade de vício, você pode até dizer assim, não, mas eu não sou viciado, eu paro na hora que eu quiser. Pois eu lhe desafio, deixe uma semana sem fazer determinada prática. Se você conseguir, ou um pouco mais de tempo, e aí talvez você não seja ainda um vício, mas pode vir a ser. Então, eu queria fazer esse convite para você. Vamos deixar com que Deus seja o Senhor da nossa vida. E de todos esses senhores que podem aparecer, existe um que é tão ruim quanto os outros. Sou eu mesmo. Quando eu, pelo meu orgulho, quero ser senhor de mim. E é diferente daquilo que eu falei faz um pouquinho, né? Dizendo que a gente precisa ser responsável pela nossa vida e também ser senhor de mim, no sentido da liberdade das minhas escolhas, eu poder deixar Deus ordenar a minha vida, o meu ser, os meus pensamentos. Mas quando eu quero ser o Senhor de mim, excluindo Deus, não existe coisa pior. É quando eu mesmo quero me fazer Deus. Eu não preciso dele. Eu não preciso da sua graça. Eu não preciso da sua misericórdia. Eu sou o Senhor de mim mesmo. Isso é tão ruim quanto os outros senhores que eu falei. E a conversão é a forma mais concreta da gente demonstrar a nossa fé e que a gente quer assumir Jesus como o Senhor da nossa vida. Conversão também é outra coisa que a gente vê de uma maneira muito negativa. Ah, fulano se converteu, a gente tem logo uma coisa assim um pouco... Ai, se converteu, né? Mas viver a experiência de conversão é uma coisa muito, muito boa,
muito bonita. A gente não pode dizer assim, eu me converti. É um pouco até prepotente, né? A gente assume que a gente entra num processo de conversão. Sabe quando é que ele vai terminar? Quando a gente vê lá no nosso caixão. No dia da nossa morte, termina o nosso processo de conversão. Durante toda a vida, a gente vive esse processo. Eu tenho 33 anos, eu sou missionário há 13 anos, vou completar 14 anos. Eu tinha um relacionamento, eu estava estudando também e tinha muitos planos para minha vida, até que eu descobri que Deus tinha outros projetos que iriam fazer com que a minha vida fosse mais cheia de sentido, e realmente. E durante esses 14 anos ou mais, né, antes mesmo de ingressar na comunidade, eu vivi e processos muito dolorosos e salvíficos também. Realidades na minha vida que precisavam de uma decisão, coisas que eu precisava dizer, vícios que eu precisava dizer assim, não dá mais. Coisas que me saciavam por um instante, mas não me saciavam plenamente. Coisas, apegos a pessoas, e que eu precisava realmente mudar a direção. Conversão significa isso, né? Essa metanoia, uma palavra que significa essa mudança total de direção. É como eu estou indo em direção aqui a você e eu percebo que esse caminho não é o melhor, então eu faço uma direção completamente contrária, 180 graus, e a minha direção é completamente oposta àquele caminho que eu estava seguindo. E na nossa vida é assim. Eu percebi que eu precisava crescer muito nesse aspecto da minha vida, então lutei, rezei, com a ajuda de um acompanhador, um diretor espiritual, família, consegui dar esse passo. Depois, mais na frente, descobri que eu tinha outra coisa na minha vida que também necessitava de conversão, e aí eu comecei a trabalhar outra coisa. Depois que eu consegui já vencer um pouco mais essa realidade, apareceu outra coisa que eu também descobri que eu precisava também vencer, que eu precisava em Deus corrigir. E olha, durante esse tempo todo que eu tô na comunidade, que eu sou missionário, tanta coisa aparece, rapaz, parece que não vai terminar nunca, né? Então a gente vive sempre no processo de conversão. Isso deve alegrar o nosso coração, porque se a gente percebe que existem coisas em nós que a gente precisa mudar, que a gente precisa mesmo renunciar, que a gente precisa ordenar, é porque a gente está conseguindo ter um olhar mais maduro sobre a minha vida, ou então eu estou tendo o olhar de Deus sobre a minha vida, né? Existe alguma coisa em você que tu queria mudar? Existe alguma prática que tu queria deixar de fazer? Existe alguma coisa tua aí, vamos dizer assim, um defeito, a palavra certa não é defeito, mas ou uma dificuldade que tu tem, que tu queria muito vencer? Eu te convido a colocar tudo isso aos pés do Senhor. Ele pode mudar isso. Ele pode te fazer entrar nessa dinâmica de conversão. Então, responder a esse processo de conversão é a forma mais concreta de dizer assim: Senhor, eu quero que tu realmente sejas o Senhor da minha vida, que tu sejas meu governador, o meu Senhor, o meu Deus, a minha alegria, o meu amigo, o meu companheiro, o meu salvador. Então eu te convido, não tenhas medo de iniciar esse processo de conversão. Não é fácil, mas Deus já nos deu todas as graças que a gente necessita. Na palavra de Deus existem muitos exemplos de conversão. Zaqueu, por exemplo, ele era uma pessoa que confiava profundamente nos bens materiais. Ele gostava de se sentir honrado pelas pessoas, elogiado. E quando ele se encontrou com Jesus, a mentalidade dele mudou. Então, quando ele experimentou da misericórdia e da salvação, ele devolveu 4 vezes mais aquilo que ele tinha conseguido, como uma resposta de gratidão ao Senhor. Outra pessoa, por exemplo, na palavra de Deus, que também teve uma experiência de salvação, Maria Madalena. Antes ela vivia uma vida de pecado, de prostituição, e a mentalidade nova do amor de Deus, ela fez o que? Ela entregou a vida dela toda para Deus. Antes da ressurreição, depois da ressurreição, ela se transformou numa grande evangelizadora, a anunciadora da ressurreição de Cristo, fruto desse encontro que ela teve com a misericórdia de Deus. Outro exemplo, São Paulo. Ele passou de perseguidor dos cristãos. Qual era a mentalidade dele? A lei está sobre todas as coisas. Quando ele viu os cristãos que viviam
pela graça, vamos dizer assim, ele começou a perseguir os cristãos. E quando ele teve o encontro com Jesus, ele passou de perseguidor, ele passou a anunciador do evangelho. Ele passou a ser um proclamador dessa salvação de Jesus. Se esses personagens que viviam situações de apego ao dinheiro, de prostituição, aqui tem muita coisa relacionada, né? Vícios, pornografia, a vivência desordenada da nossa afetividade e sexualidade e outras dimensões mais, se eles viveram assim, nós também podemos viver esse processo de conversão. Então não importa que realidade você tem, que situação de vida você tem, que contexto de vida você tem, Deus pode te dar essa vida nova. É só você querer. E essa conversão, irmãos, ela não pode ser adiada. Ela não foi pensada para daqui não sei quanto tempo. Ela foi pensada para hoje. Se você está vendo essa pregação, ouviu as pregações dos dias anteriores e vai continuar vendo com a graça de Deus, é porque foi a oportunidade que Deus criou para chegar até você, te anunciar isso e te fazer essa invitação. Vem. Jesus diz para você, vem, deixa que eu seja o Senhor da tua vida. Eu quero entrar na tua casa, no teu coração, fazer morada. Eu quero tirar as coisas que são velhas, feias, que não te fazem feliz. Eu quero te dar uma vida nova. Eu quero ordenar tudo isso para ti. Eu quero fazer isso, mas eu não quero, Jesus dizendo, mas eu não quero fazer só. Eu quero contar contigo. Eu quero contar com a tua decisão. Eu quero contar com o teu sim também. E a gente, por gratidão, lembrando lá do início, porque Deus me salvou, porque Deus me ama, porque Deus é meu Pai, porque Deus cuida de mim, eu vou dizer sim. E eu quero também entrar nessa dinâmica de conversão, que não vai me fazer infeliz, ao contrário, vai me fazer muito mais feliz, vai me fazer ser quem eu sou. E essa conversão, ela não é só hoje, ela não é só uma decisão para eu vou tomar aqui hoje, nesse dia legal, amanhã volto à vida, não. É uma decisão que eu vou tomando a cada dia até o último dia da minha vida. Isso não é ruim, isso é bom, isso vai me fazer ser feliz de verdade. Uma vez eu escutei uma frase que eu lembro muito, que diz assim, quando a alma se decide por Deus, o inferno inteiro se levanta contra ela. Quando a gente pensa em abandonar uma vida velha, ou quando a gente pensa em, cara, agora eu vou viver minha vida assim, como Deus quer, né? Eu quero viver retamente, fazer bem as coisas e tal. Rapaz, parece que vem assim um turbilhão de coisas que vem contra a gente, né? E coisas assim muito bizarras até, sabe? Assim, a pessoa tá bem ali, caminhando ali no grupo de oração, fez o seminário, começou a ir pra missa. Sei lá, às vezes acontece, a pessoa escorrega, cai, assim, caramba, logo quando eu vou pra missa. Às vezes acontece uma coisa mais grave, né? Às vezes, não é que todo mundo acontece isso, não, pelo amor de Deus. Mas às vezes vão acontecendo situações, eu já escutei isso muitas vezes, que muitas pessoas dizem assim, caramba, agora que eu comecei a ir pra igreja, agora que eu comecei a frequentar mais, e começa a aparecer esse monte de coisa, né? Que são oportunidades que o inimigo de Deus encontra para poder fazer com que eu desista daquele caminho. São situações, doenças, situações financeiras, ou talvez uma realidade que eu queria muito que fosse assim, não aconteceu. E às vezes isso vai fazendo com que a gente esfrie nesse caminho com Deus. E eu quero te fazer esse convite também hoje. Não desista. Aquela música do Padre Fábio de Melo. Não desista. Não desisto. Nananina, não. De jeito nenhum. Não desista. O caminho com Deus, ele é o mais feliz. Ele não é o mais fácil, mas ele é o mais feliz. Tem um santo, Santo Expedito, você já deve ter visto a imagem dele. Ele era um soldado romano, lá do século III, mais ou menos, se eu não estou enganado. E quando ele foi dar o sim dele, né, quando ele foi se converter, vamos dizer assim, quando ele foi dizer assim, eu aceito Jesus como Senhor, ele estava lá, né, na posição dele, no momento em que ele ia proclamar a fé, e aí vem um corvo, pássaro, né? Um pássaro negro que simboliza o inimigo de Deus, o demônio. E esse corvo veio e disse assim, cras, quer dizer em latim, né? Amanhã. Ou seja, esse pássaro ele veio para Santo Expedito, fazendo com que ele
sugerindo para ele isso. Não deixe, não se converta hoje não. Não assuma Jesus como o Senhor da sua vida hoje não. Amanhã é melhor. Amanhã você vai estar mais tranquilo. Hoje você vai estar cansado. Veja a situação que você está passando. Veja o que está acontecendo. Amanhã é melhor. Não, rapaz, não vai deixar de fazer isso hoje tão bom. Vai te dar tantas coisas boas. Não, deixa para amanhã. E aí Santo Expedito foi e disse, não, hoje. Ele disse, né? Hoje. E Santo Expedito, então na imagem aparece Santo Expedito segurando uma cruz e diz hoje. E aparece também o corvo, esse pássaro no chão, ele pisando em cima. E também tem um letreiro, né, que diz cras. Ou seja, esse pássaro que vem diz amanhã e Santo Expedito diz amanhã não, hoje. E eu queria te fazer esse convite, né? Acolha Jesus como o Senhor da nossa vida hoje. Deixe que Jesus tenha o controle da sua vida. Agora, depois dessa pequena reflexão, você pode responder. Quem está controlando? Quem controla isso? Quem está sob controle? E você pode dizer, da minha vida, quem controla é Jesus. Ele é o meu Senhor. E eu queria te convidar para você fazer comigo essa pequena oração. Se você puder, eu queria que você fechasse os seus olhos, rapidinho. E eu vou fazer uma oração e eu queria que você escutasse e que você também rezasse. Senhor Jesus, eu te peço que tu possas olhar para a minha vida, para as situações da minha vida, da minha família. Eu já tentei de todas as maneiras controlar tudo. Eu já tentei salvar a minha vida, essa situação que eu estou passando, mas eu não encontro uma saída. Por isso, Senhor, eu te dou essa oportunidade nesse dia. Vem e sejas o Senhor da minha vida. Vem, Senhor, e governa a minha vida. Entra na minha casa, desarruma tudo como tu quer e ordena e coloca cada coisa agora como tu desejas, Senhor. Vem, cuida de mim, vem e protege minha vida, minha família, minha vocação. E eu quero, Senhor, nesse dia que se chama hoje, nesse tempo que se chama hoje, nesse Kairos, eu te assumo como meu Senhor e o meu Deus. Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Deus. Que todos, como diz a palavra de Deus, que todo joelho se dobre nos céus, na terra e nos infernos. Que todo joelho te proclame como nosso Senhor. Amém. Bendito seja Deus, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Espero que você tenha compreendido um pouco mais e tenha se animado a deixar que Jesus seja o Senhor da tua vida. Que Deus te abençoe e Shalom.